E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende como analisar o gráfico, como operar o gráfico. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender a fazer a leitura do gráfico de forma lógica, de forma correta, entendendo por que em algumas regiões muitas pessoas compram ou vendem sem ter o conhecimento devido na região e acabam tomando um loss, né? Então, a análise gráfica ela tem um caminho, ela tem um contexto, ela é formada por contextualização, ela é formada por entendimento lógico. Assim você vai conseguir entender toda a dinâmica de um gráfico. Entrei com mais duas taxas aqui, ó, porque ele está ali naquela região ainda numa briga. Então, na análise gráfica, o que você entende com ela? Você entende que o gráfico ele é vivo. O que você entende com a análise gráfica? Que você faz a sua análise de acordo com aquilo que o gráfico te mostra. Então, por mais que você tenha conhecimento técnico, por mais que você venha diante do gráfico com conhecimento, quem vai te mostrar o que deve fazer é o gráfico. Você não pode vir com uma pré-decisão de movimentação. Vai fechar? Tá lá, ó. Nós vamos estudar essa entrada aqui, vou falar um pouquinho mais do assunto que eu estou falando para você. Por que eu vou falar isso, pessoal? Eu costumo me basear muito nas aulas aqui sobre os assuntos que o pessoal vem perguntar para mim, né? Quem começa a seguir o canal, quem está aqui pela primeira vez, ou às vezes até um aluno mesmo faz uma pergunta e eu falo assim, bom, esse assunto aqui dá para virar uma aula porque deve ser a dúvida de muitos. Então, com base nisso, eu costumo trazer ensinamentos aqui para vocês. Bom, mas antes disso, antes da gente analisar essa entrada, da gente discutir um pouco sobre análise, como uma vez eu fiz uma pesquisa aqui com vocês, né? É melhor nós analisarmos algumas entradas, explicar o que está acontecendo, como fazer análise, do que eu ficar fazendo entradas aqui uma atrás da outra sem explicação nenhuma. Você que chegou agora no canal e é novo aqui, eu deixo um e-book inteiramente grátis que você pode baixar, que você pode estudar. Eu falo de 16 padrões de velas para que você possa estudar aí e utilizar nas suas análises. O e-book é para você baixar de forma gratuita. Para baixar é simples, basta você vir aqui nos links oficiais do meu canal, entrar no canal do Telegram e baixar lá em mensagem fixada. Aqui também você tem o link do meu Instagram, do meu WhatsApp e também o link de acesso à área do aluno para você fazer parte do treinamento. Abaixo de cada videoaula você também vai encontrar esses links, tá? Então aqui, quando você acessa aqui o canal do Telegram, você vê aqui mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, como o John aqui batendo meta, ele dizendo aqui, testando conhecimento em outras corretoras, meta batida. É isso aí, John. Como eu sempre digo para vocês, corretora é tudo igual, a análise gráfica é quem comanda o gráfico. Se você aprende a analisar, independente de corretora, você bate a sua meta ou você vai saber como analisar o gráfico em qualquer corretora. Aqui é o Murilo, batendo metas. Aqui o pessoal no domingão que me mandou os resultados, né? O Jobert aqui, domingo meta batida. O Jobert também utilizando o indicador. Olha que sequência linda, né? Você também quer utilizar o indicador, lá no módulo 13 eu ensino sobre a funcionalidade dele, como ele é utilizável, para que ele é utilizável. Então assista a aula lá, se você achar interessante fazer a aquisição, é só entrar em contato comigo. Aqui, Celiomar, 4-1, batendo meta. José aqui, batendo meta. Aula que eu subi ontem para o canal. Eduardo aqui, batendo meta. O Emerson aqui, batendo meta. 14-4. Alexandre batendo meta. Sebastião batendo meta. Felipe batendo meta. Isso aqui é o pessoal que operou domingo, tá, pessoal? Agora deu um pulo aqui os resultados, me perdi aqui. Bom, mas depois você pode entrar aqui, analisar os alunos, acompanhar aqui
o canal do Telegram, tá? Aqui é o canal do Instagram, ó, 60% de desconto ainda para você fazer parte da área do aluno. O meu Instagram, Cadu Rinaldi. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é só mandar um direct. Aqui tem o link para você fazer parte da área do aluno e tem também aqui, ó, resultados de alunos, caso você queira conferir. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, lembrando aqui a análise gráfica, né? Quando o preço chega naquela região ali, ó, quando o preço chega na região, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma região de suporte e eu tenho uma região de resistência. Logo, eu preciso entender como é que a tendência está chegando nas regiões, correto? Correto. Então, a partir do momento que o gráfico vem nas regiões e nessa região de equilíbrio, ó, olha o que acontece na região de equilíbrio. Ele deixa um gap aqui, ó. Ele deixa um gap. Pois é. Cadu, essa região aqui de suporte, que é uma região também conhecida como região de demanda. O preço não está vindo buscar essa região pela contextualização que ele está fazendo? Sim, aqui é região de demanda também, ó, e aqui é região de oferta, para você que gosta também desse assunto. Sim, porém, ó, ele deixou aqui um gap bem na região de equilíbrio. Logo, eu já identifico que esse preço vai retornar na região, vai fechar o gap e depois vai seguir o seu caminho. Simples. Simples. Ah, mas eu não sei o que é o gap, eu não sei como ver a tendência. Isso é análise gráfica. Isso é você aprender como entender o contexto do gráfico. Saber definir as regiões, entender as tendências, aplicar padrão de vela junto ao volume. Isso é uma análise do gráfico. O que acontece, pessoal, por aí, hoje em dia, é o seguinte. As pessoas querem, sei lá, quando a pessoa fala assim, ó, existe uma estratégia que você conta lá 3 velas e, pô, dá uma entrada. Faz isso então. Aí vai um monte de gente lá. Ah, eu fiz a estratégia do fulano, do ciclano. Pessoal, coloca um negócio na cabeça. Não confunda estratégia com técnica, tá? A única coisa que te mantém no mercado é você ter as técnicas de como analisar o gráfico. Porque existe momento que você vai comprar e existe momento que você vai vender. Quando que você vai comprar? Quando que você vai vender? Quando tiver possibilidades. Quando que você vai fazer compra? Quando você vai fazer venda? Quando tiver possibilidades. Eu ia fazer uma compra aqui, ó, mas espera um pouco, espera esse gráfico, eu não sei que horas é agora, se tem um evento, alguma coisa aqui, eu acho que tem algum evento. Então, esse negócio de estratégia, pessoal, pensa muito bem. Olha só, qual foi a minha... Não, você pode chamar de estratégia, mas não é estratégia, é a técnica. Tem um doji aqui, ó, marcando o início da região da demanda. O que eu tenho que entender? Como eu sei que o gráfico vem buscar a região de 100%, eu tenho que acompanhar o movimento da onda. Acompanhando o movimento da onda, sabendo que tem um gap nessa região. Logo, no início da região, ele já deixa padrão de vela, volume, retorna a onda para depois fazer movimento. Assim como ele vem fazendo a onda desde lá de cima e depois nessa mitigação aqui da onda. Simples. Então, não é estratégia, é você aplicar as técnicas corretas. Se você souber analisar o gráfico, só tem 2 coisas para você fazer no gráfico. Ou você compra ou você vende. Não é a estratégia que vai definir isso, e sim a sua análise. Por isso que eu digo para vocês, se você aprender a interpretar o gráfico, se você aprender a analisar o gráfico, se você aprender realmente como é que o gráfico funciona, você vai mudar toda a sua visão diante do gráfico. E aí você vai parar com esse negócio de se apegar em estratégia e vai entender que o gráfico ele tem que ser analisado da forma correta. Você tem que saber como interpretar o gráfico, você tem que saber como analisar o gráfico para poder operar o gráfico de forma correta. Isso entendendo muito bem regiões de suporte e resistência, entendendo muito bem tendência, aplicação de padrão de vela, volume e assim por diante, tá bom? Ó, entradinha em EURUSD, vamos dar uma olhada em outro gráfico, ó, GBP-USD. GBP-USD também está corrigindo gigantescamente como fez o EURUSD. Ó, que região que ele chegou aqui.
descendo, descendo lindamente, né? Ó, GBP/USD, vamos ver um outro ativo aqui, Euro JPY. Ah, por que que eu não esperei ali? Porque não tem clareza, tá, pessoal? Não tem clareza ali no movimento. Ó, aqui tem região, o JPY ali tem uma regiãozinha ali, ó. Uma região aqui, uma possibilidade de movimento, mas também não está tão claro. Então vamos mudar a movimentação. Euro, né? Então vamos para o USD/JPY. Ó, chegou em região, deixa padrão de vela, eu ainda tenho uma pequena expectativa. Qual é a pequena expectativa? Que ele venha pelo menos aqui nessa movimentação desse pavio aqui, ó. É a minha expectativa. Cadu, se ele não vier, eu entendo que ele já está com força de alta, que ele vai continuar fazendo a alta ali na movimentação. Mas eu preciso, pessoal, entender essa movimentação. Ó, entrei no gráfico, bati o olho, vi região de 50%, vi região de 100%, vi um padrão de vela ali. Uma expectativa de uma possibilidade dele fazer uma movimentação até aqui a parte do pavio, tá? O que é isso? É uma estratégia? Não, isso é uma análise. O que eu estou vendo? Eu estou analisando a possibilidade do preço ainda ser desvalorizado mais um pouquinho antes dele continuar subindo. Eu entendo que a força do movimento é de alta, mas eu espero que ele desvalorize um pouquinho, ó. Puxa vida, vamos ver se ele vai desvalorizar ainda um pouquinho. Tomei um loss ali, bem naquela região, ó. Vou pegar ele vendido de novo, ó. Aqui já vou entrar com duas taxas. Por quê? Ele fez o famoso 1, 2, 3 ali naquela região. Ah, é uma estratégia? Não, é uma análise do gráfico. O que eu falei para vocês? Esse gráfico aqui, quando ele chega aqui nessa região de 50% dessa movimentação, ele precisa fazer as suas ondas de movimentação. Eu não sei como que você aprendeu o gráfico, mas o gráfico caminha por canais através de ondas do preço. Entendeu? Isso é básico. Se você nunca ouviu isso, você tem que aprender do zero. A partir daquele movimento lá, mesmo não tendo muito volume, eu entendi que o gráfico ia continuar desvalorizando ali para ganhar força e fazer movimento de alta. Entendeu? Ó, vai fechar, tá lá. Então, essa movimentação aqui, ó, por que eu tracei essa linha? Deixa eu tirar essa linha aqui para você entender. Essa região aqui, pessoal, essa região aqui, ó, o gráfico chega aqui e deixa o quê? Uma região de 50%. 50% de onde? Desta movimentação. Então eu tenho uma movimentação de uma onda macro que faz movimentação na região. Cadu, mas ela está subindo. Tá, mas o que ela precisa fazer? Ela precisa ganhar força para buscar ponto A. Então ele sai de ponto A, vem em ponto B, busca a região de 50%, ganha força e vai buscar ponto A de novo. Essa é uma das movimentações. Ou como ela pode achar toda a liquidez que ela quer no mercado e buscar aqui novamente região de 100%. Aqui, ó, região de 100%, região de 100% e região de 50%. Então, logo, pessoal, aqui é uma região de equilíbrio. Ou o gráfico continua comprado, ou o gráfico trabalha vendido. Nessas regiões aqui, você tem que ter uma análise gráfica bem apurada. Você tem que estar craque já na análise. Por isso que eu sempre falo para o pessoal, você quer vender? Vende na região extrema. Quer comprar? Compra na região extrema. Desde que você saiba como interpretar o gráfico, você saiba como analisar o gráfico, como entender a ação do preço ali na região, o efeito que o preço vai fazer naquela região. Nisso, através das definições das regiões, de analisar a tendência chegando na região e qual é o padrão de vela junto ao volume que você vai utilizar. Análise gráfica básica, tá? Para você poder ter um suporte de resistência dinâmico, um suporte de resistência avançado, entender toda essa dinâmica, você tem que pelo menos ter o conhecimento básico da análise gráfica. Então, quando o preço chega nessa região aqui, logo, o que eu falo para vocês? Ó, o preço está fazendo uma correção, ele precisa pelo menos fazer uma movimentação até aqui, ó, a máxima da região de equilíbrio, para ele mostrar que ele tem força para buscar a região acima, ou ele vai continuar a mitigação do movimento. Simples, pessoal, simples.
Aí eu te digo, isso é uma estratégia? Não, pessoal. Isso é uma análise do gráfico. Tira esse negócio de estratégia. Estratégia das 3 velas, estratégias das 5 velas, estratégia dos 3 porquinhos, dos 5 coelhinhos, dos 3 carneirinhos. Pessoal, estratégia vai te engessar, se assim criaram, vai te engessar de um jeito que você não vai saber como analisar o gráfico e, como consequência, não tem resultados. Uma das estratégias que eu sempre bato na tecla e falo para vocês é a história do bateu na linha. Né? Tem muita gente que faz assim, ó, eu aprendi uma estratégia que é assim, ó, eu marco uma linha ali nessa região de resistência. O preço chega. A hora que o preço chegar lá, bateu, eu vendo. Aí o preço faz assim, ó, vai embora. Aí a pessoa fala, pô, a estratégia ali não deu certo. Pessoal, não funciona isso em gráfico de estratégia. Eu estou sendo claro para vocês, o que funciona é você saber como analisar o gráfico de forma correta. Principalmente você que é um trader iniciante. Você tem que entender a lógica da movimentação. Você tem que entender o porquê que o preço ali está corrigindo. Ou seja, por que o preço está desvalorizando ou valorizando. Como aqui, ó, a entrada que eu fiz aqui nessa região. Eu expliquei para vocês o que eu estava fazendo. O preço chega na região, faz correção, na região ali tem um doji, no movimento com padrão para continuar a onda e continuar caindo. Eu aqui simplesmente corrigi o movimento. É uma técnica, não é uma estratégia. Quando o preço retorna aqui, ó, o que eu falo para você? Eu falo que o preço chegou ali na região e que o preço precisa, né? O preço chega aqui na região de 50%, deixa padrão de vela e o preço precisa pelo menos vir até essa região aqui, ó, para fazer a onda e continuar subindo. Eu entro vendido, não tem tanto volume assim, o preço faz uma pequena movimentação de alta. O que eu faço? Ou seja, ele faz um pullback na região, eu entro continuando vendendo. Por quê? Eu sei que a onda precisa fazer o movimento. Isso é uma técnica. Quando eu chego aqui, ó, aí o que eu faço? Eu já entro vendido com 2 taxas. O que está acontecendo com o gráfico? O gráfico continua sendo vendido. Olha lá, o gráfico está descendo. Até o momento que essa onda capturar a liquidez necessária, se ela achar necessária, ela vai fazer o movimento de onda e vai buscar regiões mais acima. Se aqui ela já teve liquidez suficiente, ela vai vir em região de 100% para buscar aqui embaixo e subir movimentação e continuar a movimentação, porque ela saiu de ponto A, veio para ponto B e está retornando o seu caminho. Simples assim. No treinamento a gente estuda passo a passo cada detalhe. Qual é um padrão que você tem que entrar, qual é a vela que você tem que fazer a sua entrada. É claro que a gente aprende todas as marcações para identificar as melhores regiões. As chamadas estratégias de marcações, vamos assim dizer, na verdade são técnicas que você utiliza para saber por que essa região aqui, ó, era uma região de correção. Por que essa região aqui pode corrigir? Porque quando o preço retornar aqui, ele pode corrigir. Então são técnicas de marcações que a análise gráfica nos ensina, que você vai entender como analisar o gráfico e como interpretar o gráfico para saber como operar nessas regiões. Entendeu? Então, a melhor estratégia para um trader iniciante é aprender como interpretar o gráfico. Você entendeu o que eu estou falando? Se você me perguntar qual é a estratégia que um trader iniciante deve aprender para operar, é saber como interpretar o gráfico. A melhor estratégia para um trader iniciante é aprender a interpretar o gráfico. E eu vou martelar isso na tecla todo o tempo que eu estiver ensinando, né? Enquanto eu tiver disposição para ensinar, pessoal, eu vou bater nessa tecla. Não adianta você falar para mim de estratégia. Entenda, eu até entendo que você utilizar uma técnica é uma forma de estratégia, mas não confunda, porque o pessoal vem engessado, sabe? O gráfico não é robótico, é difícil entender isso. Por isso que eu entendo que a inteligência artificial nunca vai tomar conta do mercado financeiro, porque o mercado financeiro, ele se baseia em ações humanas. Ações humanas, pessoal. O mercado está começando, né? Começou ontem à noite.
Por que um USD-JPY pode desvalorizar? Porque o dólar pode desvalorizar em relação ao iene por causa de uma compra de petróleo, por causa não sei o que de uma refinaria, porque uma nação começa a instigar outra nação. Você entendeu? Existe o que por trás do mercado? Existe o desejo humano, existe a ação humana. Ele não é robótico, o mercado não é robótico. Por isso que eu digo para vocês, todo dia o mercado é igual, porém ele é vivo. Ele é vivo. Aqui, ó, quem é aluno, ó, tá vendo o mercado fazer todo o movimento que eu ensino no treinamento aqui, ó, perfeito. Agora você precisa saber o quê? Se utilizar das técnicas da análise gráfica para saber como interpretar o gráfico e saber como analisar um suporte de resistência de forma correta, analisar uma tendência de forma correta e operar de forma correta. E isso não é uma estratégia, são técnicas. Então, se você perguntar para mim qual é a melhor ou a melhor estratégia para um trader iniciante, é aprender como interpretar o gráfico, sem sombras de dúvidas, tá bom? Então, para com esse negócio de estratégia e vai aprender a analisar o gráfico. Entradinha aqui, né? Euro-USD, nessa correção de tendência. Depois eu tentei continuar o movimento aqui, ele não continuou, mas eu peguei aqui com duas taxas, encerrando aqui em 3 oportunidades, 2 ativos diferentes, Euro-USD e USD, fazendo um 3-0 em Euro-USD, fazendo um 2-1 em USD-JPY, finalizando em 5-1, mercado começando segunda-feira, chato, deixando um monte de doji, ó, deixando um monte de pavio, volatilidade, vários eventos, mas estamos aqui firme e forte, batendo a meta, porque a análise gráfica é vida. Então, a nossa hashtag de hoje é estratégias. Tá? Estratégias. Cuidado. Aprenda a analisar o gráfico, sendo você um trader iniciante. É assim que você vai obter resultados no mercado, tá bom? Se você quiser aprender as técnicas, os princípios, as teorias, a forma correta de analisar o gráfico para saber como operar, você será muito bem-vindo ao treinamento. O link está aí abaixo, qualquer dúvida é só falar comigo. Um preço irrisório, onde você vem fazer parte da área do aluno, tem acesso a uma gama de estudos e suporte diretamente comigo, tá bom? Quer fazer parte da aquisição do indicador também? Lá no módulo 13 eu explico como ele funciona, aí é só entrar em contato comigo, tá bom? Continue assistindo as aulas, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de fazer um comentário, não esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!